eu sou Cláudio Ermolim, presidente do Sinduscom Rio. E hoje estamos com mais um episódio do nosso Sinduscast Rio, falando um pouco sobre o avanço da participação das mulheres no mercado imobiliário. Hoje, 55% das decisões de compra de imóveis são tomadas pelas mulheres. 40% das profissionais, segundo o Conselho Regional de Corretores, são mulheres. E 15% delas somente ocupam cargos de liderança no mercado imobiliário. Alguns avanços, mas ainda grandes desafios. E esses desafios hoje são a grande bandeira do movimento Mulheres do Imobiliário. Um movimento que nasceu ali pequeno, tímido, cresceu e hoje está consolidado como Instituto Mulheres do Imobiliário. Então, é com muito orgulho e prazer que hoje nós recebemos uma convidada, isso mesmo, uma convidada aqui no nosso Sinduscast Rio, que é mentora de todo esse trabalho do Instituto Mulheres do Imobiliário, eleita LinkedIn Top Voice, vencedora do prêmio Conecta Imob Voz Feminina e autora do livro Proprietárias, a ascensão da liderança feminina no setor imobiliário. É muita coisa. Seja muito bem-vinda, Elisa Rosenthal, ao nosso Sinduscast Rio. Obrigada, Cláudio. Um prazer estar aqui com você, com a sua audiência. E uma responsabilidade também, abrir essa vertente feminina dos seus convidados, mas eu fico feliz de vir aqui representando muitas vozes do setor. Como sempre, né? Desde o início, acho que quando você começou esse trabalho do Mulheres do Imobiliário, esse acho que era o desafio. Hoje, o Instituto Mulheres do Imobiliário é um espaço de networking, né, de troca de experiências. Como isso tudo começou, né? Onde que veio um estalo de, cara, vou fazer um movimento para promover ou para impulsionar cada vez mais a presença feminina no mercado imobiliário? Boa oportunidade de falar sobre isso, Cláudio, porque essa temática é uma temática que nunca me foi assim uma grande causa durante a minha carreira executiva. Então, eu trabalhei em várias empresas reconhecidas do setor, construtoras, incorporadoras, fiz muitos negócios aqui no Rio, na época Impar, que depois virou Viver, tinha várias parcerias estratégicas no Rio de Janeiro. Depois fui trabalhar para uma empresa multinacional na área de desenvolvimento imobiliário. Depois que eu tive meus 2 filhos, resolvi, então, que era o momento de eu sair do mercado executivo, como muitas mulheres, né, um dado, inclusive, da Fundação Getúlio Vargas, dá conta que 49% das mulheres que têm filhos estão fora do mercado de trabalho em até 2 anos após a maternidade. Ou porque decidem sair para dar conta dessa múltipla jornada de trabalho, ou porque realmente aí são demitidas e o mercado ainda com as dificuldades de incorporar a pauta da maternidade para as mulheres. Então, eu resolvi sair em 2017 e eu fiz uma jornada de empreendedorismo, aí montei a minha empresa de desenvolvimento, fiz alguns desenvolvimentos imobiliários, mas em 2018 eu tive a decisão de sair do mercado imobiliário. Já tentou sair do mercado imobiliário? Você tenta sair, mas ele não sai de você. Ele não sai de você. Então, eu fiz isso por 1 ano, eu fiquei estudando liderança feminina, me aprofundei no tema, matemática que eu fui entender, né, em 2018, quem se recorda, foi o início do movimento Me Too nos Estados Unidos. Tá. E isso tomou uma repercussão muito grande no mundo, né? A Luzilena Trajano estava naquele auge do Grupo Mulheres do Brasil e eu fui estudar, então, o que era essa temática. Me aprofundei, sou formada no tema, tenho vários cursos. Em 2019, a minha, então, mentora desse curso todo de liderança feminina, uma indiana, chamada Nilima Bhatt, me perguntou o que eu ia fazer com o mercado imobiliário. Eu não tenho uma resposta, tenho uma carreira de 15 anos naquela época de mercado, mas eu não me vejo mais voltando a trabalhar com o mercado imobiliário. Estou aqui numa transição de carreira, na minha ilusão, né? Até aí você achava que era isso? Até aí eu achava que eu não ia voltar para o mercado. E no mês seguinte eu comecei esse grupo, Mulheres do Imobiliário, com a pergunta norteadora era: quais mulheres sentem dificuldade na sua ascensão profissional no mercado imobiliário? Essa é a pergunta norteadora. E eu comecei o grupo focado em arquitetas, advogadas, engenheiras. Ele era um grupo voltado para incorporadora e construtora, que é bem o público que a gente conversa de Sinduscom. Quando esse grupo começou, para minha surpresa ou não, em 1 mês a gente já tinha ali 100 mulheres.
Então, em agosto de 2019, eu fiz o primeiro evento em São Paulo. Em outubro, nós fizemos um evento aqui no Rio, já quando a gente completou 200 integrantes. E ele foi crescendo. Quando a gente completou 300, a gente fez um evento em Curitiba, 400, um evento em Belo Horizonte. E quando a gente ia chegar em 600 mulheres, veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí, no meio da pandemia, ele foi virar um movimento mais digital, com várias ações ali no âmbito digital. Final de 2020, eu já fui convidada por uma empresa americana para começar uma operação de uma imobiliária americana no Brasil. Depois eu falar que a gente também se cruzou. E 2021, eu comecei a fazer algumas das iniciativas que a gente vai poder conversar aqui hoje, como o Amazonita, que é o nosso primeiro think tank feminino de lideranças estratégicas. Em março de 2021, o primeiro braço social que a gente tem, que é o Capacita. Foi crescendo e foi crescendo. Quando a pandemia deu uma diminuída, eu já estava com a minha carreira executiva, mulheres, como um side job, digamos assim, ou side cause, porque era mais uma causa do que um trabalho. É o trabalho. A pandemia diminuiu e veio a necessidade a vontade com essas mulheres de quererem se encontrar e fazerem um evento. Então, em 2022, para fazer o primeiro evento pós-pandemia, eu resolvi criar uma marca apoiadora, que é a nossa marca Soma, porque os homens não viriam para o evento do Mulheres do Imobiliário. E o objetivo era que os homens estivessem conosco. Entendi. Então, Soma é a nossa marca de apoio, que a gente faz todo o eixo de comunicação, porque o objetivo é comunicar com o público geral. Sim. Né? E, então, o Soma foi um evento que ganhou proporções bem significativas. Esse ano a gente fez um Soma no MASP, em São Paulo, já um evento que é de calendário, e outras iniciativas que hoje estão consolidadas no Instituto Mulheres do Imobiliário. Em grandes números, de 2019 para hoje, nossa base hoje ela ultrapassa 8 mil contatos. Caramba. E a gente gira 1.500 integrantes nos nossos grupos diários. Impressionante, hein? Impressionante. Dentro dessa linha, a gente teve uma reportagem recente da Forbes sobre mulheres, que destacou que mulheres no comando de empresas, né, como presidente, CEO, ou o nome que a gente queira dar, são empresas mais eficazes e que geram mais lucro. Então, a gente sabe, né, que o Instituto Mulheres do Imobiliário está ligado a uma campanha global, né, que convida as empresas a participarem dessa jornada em direção à igualdade de gênero, seja nas cadeiras executivas, seja em conselhos, né, para poder cada vez mais ganhar esse espaço. Né? A gente falou aqui no início que hoje só ocupam 15% de cargos de liderança. E aí a pergunta é: as mulheres são melhores líderes? As mulheres são mais organizadas? As mulheres são mais focadas? Como é essa visão de vocês e esse movimento para colocar cada vez mais essa igualdade de gênero em posições de liderança no nosso setor, que sempre foi um setor que, lá atrás, principalmente a construção civil, né? Mercado imobiliário menos, mas a construção civil sempre foi muito mais masculinizada e isso vem mudando completamente de uns tempos para cá. Então, vamos lá. Tem alguns aspectos aí na tua pergunta. Primeiro, a entender o motivo pelo qual essas pesquisas indicam que uma liderança mais feminina, ela dá mais lucratividade. E aí eu vou buscar lá os elementos da minha formação em liderança, porque eu me formei num modelo de liderança que ele propõe o equilíbrio do feminino e masculino nos negócios, que é essa base da estrutura, e isso traz a defesa dessa tese, é que esse feminino e masculino, ele não está ligado diretamente a gênero, está ligado ao modo de liderar. Então, é um modo de liderar que ele é mais feminino e que pode ser executado por homens e mulheres. Sim. E que ele aplica nessa forma de liderar uma liderança mais empática, mais inclusiva, mais criativa e mais inovadora, que são elementos que, dentro desse âmbito de temática de debate feminino, está mais atribuído à pauta das mulheres. As mulheres trariam mais essa visão para dentro das empresas. Mais humanizada. Mais humanizada, a gente pode dizer por assim. Inclusive, quem fundou esse estilo de liderança junto com a Nilima Bhatt é o Raj Sisodia, que é um fundador do capitalismo consciente, que traz a liderança humanizada como sendo desses pilares, né, da forma como a empresa que quer praticar lucro, que é o objetivo do capitalismo, mas pensando de uma maneira consciente do seu legado, né, social, ambiental, financeiro, etc. Então, essa é a origem.
Nessa origem como conceito, a gente vai para os dados, a gente pensa, então olha como a falta, né, de representatividade feminina diminui esse ambiente mais propenso a esse estilo de liderança. Sim. Então, trazer mais mulheres para cargos de liderança, o ambiente em si, ele é beneficiado. Agora, vamos pensar de uma forma mais segmentada, o nosso setor. Eu consegui chamar a atenção, Cláudio, do mercado, quando eu falei o seguinte: 62% dos homens tomam decisão de compra do imóvel baseado na opinião feminina. Tá? Isso significa que as mulheres influenciam a grande maioria dos homens. Isso todo mundo já sabia, Sim. mas a gente foi lá e metrificou, parametrizou por meio de pesquisa. Quando a gente olha também a quantidade de mulheres hoje que são responsáveis pela tomada de decisão. Recentemente, o censo saiu essa semana, uma notícia. 49% dos lares brasileiros são comandados por mulheres. Maior índice histórico já de lares, né, com mulheres chefes de família. Então, tudo isso como uma análise de consumo para o nosso mercado, a pergunta agora é como que isso representa dentro das empresas? Porque esse público tem que estar conversando também com quem pensa estrategicamente o nosso setor. Sim, para ter a linguagem, para ter a forma de... Para ter lucro, para ter resultado. Vamos falar a linguagem do setor. A gente está falando aqui de todo mundo ganhar, né? Claro. Todo mundo lucrar. Então, a pauta feminina é uma pauta que ela tem que estar na mesa porque ela é lucrativa, ela dá resultado. Sim. E a pesquisa, como você traz esse dado, ela, né, consolida a importância não só de se falar da audiência como público-alvo consumidor, no nosso caso, imóveis, mas das empresas de promoverem a ascensão da liderança. E essa é a grande dúvida. Como é que eu promovo a ascensão da liderança no mercado, onde a grande maioria das empresas são empresas familiares, né, que sucessão familiar muitas vezes é complicado para quem você vai fazer uma sucessão quando você tem cargos estratégicos, né, mais engessados. Então, são debates que a gente traz dentro do Instituto, promove para o setor e ajuda, incentiva essas empresas a se questionarem como que elas podem promover a liderança feminina. Você não comentou na abertura, mas o meu segundo livro se chama Degrau Quebrado, porque ele Já saiu esse livro? Já. Então, falha minha. Esse livro, inclusive, ele foi indicar... Como chama? Degrau Quebrado. E ele foi selecionado pela Bienal do livro, esteve em São Paulo, né? Participei de um dos painéis da Bienal, porque ele fala dessas dificuldades da carreira feminina que as mulheres enfrentam. O degrau quebrado é um termo usado para trazer as dificuldades da mulher para chegar na ascensão da gerência. O telhado de vidro é o termo que se usa para chegar no nível de diretoria CEO. Mas para você chegar no telhado de vidro, você tem que superar o degrau quebrado. Entendi. É a primeira barreira. Então, nesse livro, eu falo muito sobre como que as mulheres ultrapassam o degrau quebrado para terem visão, estratégia e também de projetarem a carreira para o futuro. Legal, porque eu ia te perguntar agora sobre o Proprietárias, né? Porque o livro, ele fala da conquista da independência feminina através do setor imobiliário, apresenta argumentos, né? Você, obviamente, nessa trajetória, acho que tem aí dados e fatos fundamentais, né? Porque na hora que você traz esses dados, traz esses números, não tem argumento, né? As pessoas têm que efetivamente entender que o mundo mudou, o cenário mudou, o mercado consumidor mudou e, obviamente, as empresas que quiserem manter a liderança de qualquer setor, o imobiliário também, ele precisa se adaptar, né? Seja na sua forma de comunicar, seja na forma de você montar as suas equipes. E aí, você fala lá no Proprietárias dessa conquista através do setor, e aí eu queria entender um pouco, né? Dentro desses exemplos que você trata no Proprietárias, esse impacto da ascensão da liderança feminina no futuro do setor imobiliário. Como que você trata isso no livro e como você pode colocar isso de uma forma que as pessoas entendam esses dados tão impactantes que tem lá no teu livro. Muito bom. Então, Proprietárias, eu escrevi Proprietárias no momento de contar para o mercado o quão importante é a gente trazer, né, as mulheres como sendo reais protagonistas do nosso setor. E o início dessa provocação, porque você precisa provocar esse lugar, né, de reflexão, é onde eu questiono, junto com o leitor, o entendimento de matrimônio e patrimônio. Então, a origem das palavras, né, patrimônio vem de que pertence ao pater, ao pai, e matrimônio que pertence a mater, à mãe.
Então, historicamente, as mulheres foram designadas para terem uma atuação muito mais orientada para a gestão do lar, da família, do que para a gestão do patrimônio. Sim. E a gente liga a noção de patrimônio também à construção de bens imóveis. Financeiros, e que é onde o nosso mercado também é muito orientado, né, para investimentos imobiliários, para construção de patrimônio. Quando a gente fala, vamos construir um patrimônio, diretamente ligado a isso. Então, primeiro, reconstruir essa dinâmica, né, dar uma nova identidade para essa dinâmica, é colocar a mulher na posição de que ela pode, deve e tem que construir o seu patrimônio, até porque, né, em escalas mais extremas, a mulher que tem um patrimônio, que é proprietária, ela tem um grau de independência muito maior. E em situações, quando a gente faz aqui um recorte do Brasil ser um dos países mais violentos para a mulher que é proprietária, ela inclusive tem mais possibilidade de sair, inclusive de situações de violência doméstica, que é um nível altíssimo que o Brasil tem. Então, tudo isso eu trago no livro, né? Em vários momentos que eu falo de diversas formas como a mulher proprietária no mercado imobiliário, proprietária de si, da sua carreira, proprietária da sua decisão enquanto... Do seu destino. Do seu destino, do seu dinheiro, da sua decisão também, de como é que eu vou investir no mercado ou trabalhar com o mercado. Um público com o qual eu converso muito, né? Meu público hoje ele tem em torno de 35, 44 anos, nessa base de dados e audiência com a qual eu falo bastante. Eu tenho muitas mulheres que abriram mão da carreira e depois resolveram se separar ou tiveram uma nova mudança, configuração de família e querem retomar as carreiras, querem voltar a trabalhar. E o mercado imobiliário é um mercado muito aberto para essa possibilidade. Sim. Né? Mulheres que, às vezes, até deixaram, por exemplo, de advogar ou, né, de trabalhar em alguns escritórios e podem voltar para o setor como autônoma ou até mesmo na oportunidade da corretagem. Então, é um mercado que ele tem uma possibilidade de recomeços para a pauta feminina, né, na escala de profissional dessas mulheres, que ele é muito acolhedor, nesse sentido. Eu acho que você pegou um ponto que, para as pessoas que estão aqui nos escutando, a nossa esteira, né, da indústria da construção civil e do mercado imobiliário, ela é muito grande, né? A gente tem diversas etapas do nosso processo que hoje são oportunidades para as pessoas que às vezes ou estão querendo mudar de carreira ou estão querendo retomar alguma posição. Você citou aí a questão da corretagem imobiliária, que é uma profissão que a gente cada vez mais vê melhorando a qualidade do profissional, né? Antigamente você tinha o cara que estava ali porque ele não tinha outra opção e agora as pessoas estão tendo isso como opção. Eu te digo que eu tive uma experiência profissional na Brasil Brokers, onde a nossa melhor operação de todas as operações do Brasil era uma operação de alto padrão em São Paulo, comandada por uma mulher. E as equipes, as melhores equipes de venda dela eram equipes lideradas também por mulheres. E tinham exatamente esse perfil. Pessoas, né, mulheres que tiveram uma carreira, seja lá qual for, tiveram depois um momento dedicado à família e chegou uma hora que falou, cara, eu quero voltar a ter minha independência, quero voltar a trabalhar. E voltavam através do mercado imobiliário, nesse caso específico, na intermediação, Sim. E se tornavam lideranças e referências para todos os outros. Esse é um público que a gente conversa bastante. Inclusive, esse destaque, né, o quanto que elas se destacam também profissionalmente, não só pela vontade e por essa vontade de trabalhar, mas a gente tem historicamente um dado de que as mulheres são as que mais investem em educação continuada, né, nesse lifelong learning. Então, se você pegar hoje, tem dados do EAD, 75% dos alunos EAD são mulheres. Não sabia. Pô, impressionante. E você vê, obviamente, dentro dessa trajetória, primeiro do Mulheres do Imobiliário e agora do Instituto, do Soma e de todas essas outras iniciativas que a gente vai se aprofundar aqui, obviamente, grandes desafios, né? Às vezes, algumas barreiras para poder continuar avançando. Quais são os maiores desafios que vocês hoje encontram, e aí eu falo você, como uma liderança dessas vozes femininas? É o preconceito?
É o machismo? É a questão do assédio? Aonde que vocês encontram assim, a maior dificuldade para fazer com que o movimento avance ainda mais e que esses números que a gente tem falado aqui se tornem ainda melhores? Olha, um desafio que não é meu, é um desafio da pauta feminina de modo geral, né, que está ligada ao tripé ESG, que é de governança socioambiental. É um desafio que é um movimento que tem tomado aí uma certa preocupação global, que é um movimento anti-ESG, né? E até esse movimento que fala anti-woke, que atribui algumas vezes essas pautas a uma filosofia woke que ela, na verdade, ela está muito Fala um pouquinho distante dessa filosofia, para todo mundo estar na mesma página. Então, essa filosofia woke, ela traz essas pautas de uma forma bem estereotipadas, né? Como se a pauta feminina fosse a pauta que exclui o homem. Eu tô fazendo um recorte aqui muito do feminino, tá? Claro. A pauta woke, ela fala também do LGBTQIA+, ela fala de outras pautas. Sim. Mas é como se a gente estivesse olhando para a pauta feminina numa pauta onde eu invalido o homem, eu só ponho a mulher como sendo a única pessoa capaz de fazer o mercado acontecer e que a gente vai tomar o seu lugar. E não é nada disso. Sim. Não é excludente. Não é excludente. Pelo contrário, aqui é sobre a gente poder fazer junto, trabalhar junto e olhar juntos por quanto a gente pode, né, performar melhor o mercado com isso. Mas, infelizmente, dessa cultura woke, ela vem crescendo e as pessoas, às vezes, atribuem, né, a movimentos como o nosso, um movimento que ele exclui o homem, porque tem uma leitura equivocada, uma leitura muito superficial. E a gente sabe que hoje a maioria das pessoas lê só headlines, né? Não lê textos completos. Então, tirar um pouco dessa mentalidade da pessoa que é um leitor de headline, de que não se trata do movimento excludente, de que é uma pauta que ela é agregadora, que não é uma pauta para ficar dentro de uma caixinha ESG daquele... é só para você ter o carinho de dizer assim, eu pratico. Exatamente. Então, assim, primeiro entender que é um assunto que tem o viés de melhorar o mercado e dar mais lucro. Sim. Porque isso é nosso objetivo como melhoria de setor. Claro, óbvio. Né? E melhoria social, e melhoria de debate, de debater temas que são importantes para todos nós, como entidades de classe, sindicatos, empresas, movimentos, etc. Então, essa é uma barreira também, e é uma barreira conceitual. É preciso que as pessoas entendam, né, do que a gente está falando, e isso precisa de, talvez, 2 ou 3 páginas de leitura e não só de uma headline. Então, é uma primeira questão de quantas pessoas estão hoje interessadas em se aprofundar em algumas temáticas, e é cada vez mais difícil encontrar pessoas interessadas em se aprofundar, né, Cláudia? A gente sabe que, enquanto mais jovens ainda, mais difícil isso vai se tornando. Então, a primeira quebra é essa. Também a gente tem uma outra barreira importante, que é contar para algumas mulheres que também essa pauta não quer dizer que a gente está transformando ela numa feminista radical. Sim. Isso ao longo da trajetória, a gente foi aprendendo a também trabalhar um pouco desses 50 tons de feminismo, porque... não virar um grupo de guerreiras, né? E assim, ninguém quer ser guerreira. Todo mundo aqui trabalhando, né, por uma causa que ela é benéfica socialmente. Claro. E diminuir um pouco também esse peso, né? Tanto para mim, pessoa física, quanto para o grupo como um todo. Acho que quando eu cheguei em alguns espaços que os assuntos femininos iam surgindo e as pessoas me olhavam e falavam, esse assunto é da Elisa, eu acendi uma luz amarela do tipo, opa, a gente precisa rever isso daí, porque esse assunto não é meu, esse assunto é de todo mundo. Né? Então, essas são algumas barreiras que ainda são enfrentadas. Fora machismo, fora assédio, fora outras questões que aí socialmente estão, né, enfim, distribuídas na sociedade como um todo. Só um dado importante, em uma das nossas pesquisas, de 2020 para 2021, a gente fez uma pesquisa de situação de assédio, com inclusive uma pesquisadora da USP, Alice Oleto, a gente tem uma cartilha desenvolvida por ela, mas o mercado imobiliário é um dos mais assediadores. Altíssimo nível de assédio. Mais de 61% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Assédio moral e sexual? 61% sofreu algum tipo de assédio. Dos 61%, 40% sexual. E aí você está dizendo que a pesquisa diz que a nossa indústria é uma das mais altas. Caramba, essa informação eu não... Uma das mais altas. Não tinha. No fundo, né, o que a gente está falando aqui seja na questão da liderança feminina, seja na inclusão de
outras minorias que sejam, né? Seja na pauta ambiental, né? Como você falou, eu acho que tudo isso requer um aprofundamento para as pessoas entenderem o motivo pelo qual a gente está falando isso e está fazendo isso, né? Acho que o pior é quando a empresa está ali e fala assim, não, eu preciso colocar uma mulher para mostrar que eu sou inclusivo, né? Eu preciso ter uma mulher, eu preciso ter um negro, eu preciso ter um gay, aí vai ticando e vai achando que tá cumprindo ali uma Não, e tá fazendo agenda, simplesmente por cumprir, não porque ele acredita que essa diversidade vai ser melhor pro negócio dele. E, de novo, né, na hora que você tem a diversidade, e essa diversidade, ela não é só de gêneros, né? É diversidade de idade, né? Você tem pessoas mais experientes com pessoas mais novas. Você, às vezes, tem pessoas que têm uma determinada cultura, uma determinada educação, com uma outra pessoa que tem o oposto, né? Acho que essas misturas, no final do dia, é que enriquecem qualquer ambiente, seja ele de trabalho, seja ambiente social, o que quer que seja. E o nosso mercado, ele é um mercado mais atrasado em termos de criatividade e inovação, né? Soluções mais tecnológicas. A gente sempre debate isso, né? O mercado ainda buscando se atualizar. E esse é um dado... Eu gosto de trazer dados porque... Não, mas é fundamental. Porque a gente se baseia em pesquisas, né? A Accenture, que é uma consultora global, muito conceituada, traz uma informação de que ambientes que são mais diversos, com essa diversidade que a gente está trazendo, eles são até 6 meses mais inovadores. Então, muitas vezes, o reflexo também da falta de criatividade e inovação do nosso mercado pode ser a falta da diversidade que algumas empresas ainda estão atrasadas em olhar para o quanto que isso traz soluções e traz reflexos, né, em produto, em ferramentas, implementar melhorias para o setor. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Bom, topázio, esmeralda e prisma. Qual a relação das pedras naturais com o Instituto Mulheres do Imobiliário? O Sinduscast Rio volta já com Elisa para explicar um pouco sobre essa relação das pedras naturais e o mercado imobiliário. A gente volta já. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscom Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscom e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscom Rio, 21 2221 5225, 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast Rio, hoje com um episódio pra lá de especial, com uma convidada também muito especial, Elisa Rosenthal, mentora, né, e idealizadora desse movimento que hoje chama Instituto Mulheres do Imobiliário. Elisa, você falou aí num determinado momento que vocês têm um trabalho social dentro desse guarda-chuva de várias atividades que o Instituto faz e que o objetivo, acho que, desse trabalho é capacitar mulheres que queiram serem inseridas, né, entrarem no mercado ou voltarem para o mercado. Explica um pouco desse projeto social aí pra gente, por favor. Muito bom. Nosso ecossistema, ele tem, né, diversas verticais e atuações. Uma delas é o Capacita. O Capacita nasceu em março de 2021, que foi o pior mês da pandemia, com maior índice de desemprego, né, inclusive para as mulheres. E naquela época, Cláudio, eu estava trabalhando para essa empresa americana, que era uma imobiliária, que é uma imobiliária digital, e me veio, então, à mente a possibilidade de estar ali frente ao maior grupo feminino do mercado imobiliário. Desde a fundação até hoje, a gente se consolida e mantém nesse lugar, entendendo como que era trabalhar 100% online e enxergando a dor desse número, né, alarmante de desemprego. Então, a gente criou ali um trabalho de conseguir bolsas de estudo para que mulheres que tivessem perdido emprego na pandemia se tornassem corretoras. Opa! A gente conseguiu 100 bolsas de estudo, com mais diversas mentorias
com mentoras que doaram seus conhecimentos para essas nossas alunas. E nós, então, conseguimos recuperar algumas dessas mulheres que tinham perdido o emprego dentro desse nosso programa. Hoje a gente tem, inclusive, mulheres que fundaram a própria imobiliária, que são alunas desse nosso programa, que começou em março de 2021 e depois teve várias edições, inclusive edições assinadas por imobiliárias de São Paulo. E hoje a gente está com alunas que vieram do programa Justiceiras, da Gabriela Mansur, que são vítimas de violência doméstica. Sim. A gente está com algumas alunas que hoje, inclusive, começaram a estagiar, estão com a oportunidade de recuperarem as suas trajetórias profissionais pelo meio da corretagem. E no ano... Só na corretagem? Não, ou mais... E aí, no ano passado também, em 2022, a gente começou um outro trabalho em paralelo, que é o trabalho de mão de obra para construção civil. Então, nós fizemos 3 oficinas. Ótimo. De capacitação. Foi um mutirão de capacitação para ajudante de pedreiro, ajudante de pintura. Então, nós fizemos em parceria com o governo do estado de São Paulo e com a prefeitura de São Paulo. A gente fez em Mogi das Cruzes, em Carapicuíba e na subprefeitura de Santo Amaro. Poxa, a gente tem todo interesse de aprofundar e, de repente, apoiar, porque nós, aqui no Sinduscom Rio, também temos um trabalho de capacitação, de formação, de atração, né, de mão de obra, mulheres, jovens e tal. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande, aí eu tô falando já da indústria da construção civil, né, o pessoal que trabalha mais na produção, e acho que é uma forma da gente unir forças, né? Acho que hoje o mercado, a indústria, ela tem hoje passado por uma dificuldade muito grande. Sim, mão de obra é uma dor, E acho que a questão da renovação da mão de obra. A gente tem hoje também dados na indústria da construção que a mão de obra, ela não está se renovando. Então, a nossa idade média dentro dos canteiros de obra tem aumentado. Isso porque o jovem, e aí eu tô falando, não importa se é masculino, se é feminino, o que quer que seja, mas o jovem, ele hoje, com a nova economia, com as novas opções de trabalho, né, com modelo híbrido, né, com flexibilidade de jornadas, de horário e tal, ele tem sido, vamos dizer assim, seduzido aí para essas outras oportunidades, e a gente tem uma limitação, né? A indústria da construção, né, quando você fala da incorporação ou da própria intermediação, você até tem bastante flexibilidade. Sim. Mas a produção, né, é difícil, a gente ainda não conseguiu conseguir construir uma obra com 2 dias da semana híbrido, né? Então, a gente... Mas você tem algumas áreas, né, da fase da construção onde a presença feminina ela tem trazido muito benefício. Então, na fase de vistoria de acabamentos, naquela fase final, antes de entregar as chaves, você tem que dar aquele acabamento fino. Sim, e que muitas vezes você entra para arrumar um rodapé e acaba quebrando o tampão da pia. Então, nessa fase, muitas vezes, a mão de obra feminina, por ela ser até mais cuidadosa também, ela consegue dar um acabamento melhor. A gente já chegou a medir que a mão de obra feminina, nesta fase, aumenta significativamente o número de entrega de chaves positivas. Oxe. Então, você consegue ter uma entrega de chaves mais rápida, um repasse, claro, mais rápido. Não, isso é o fundamental. E o que as empresas hoje também querem é ter um repasse mais rápido. Então, nessa etapa, você investir em uma equipe feminina é muito melhor para a empresa. E nessas horas também você pode ter ali todo um time trabalhando internamente para você ter mais agilidade nesse processo. Ótima notícia. Aí já tem uma oportunidade da gente, depois aqui do Sinduscast Rio, seguir aí num projeto junto. A pauta feminina é a pauta de negócios. Que bom, que bom. Agora uma curiosidade, né? Sim. A gente falou aí das pedras naturais, né? O Instituto Mulheres do Imobiliário, ele tem 3 comitês, né? Pelo que a gente entendeu, que recebem nomes de pedras naturais, né? Topázio, esmeralda e prisma. Que a mulher é uma pedra preciosa, a gente não tem dúvida. Agora, quem são essas mulheres que integram esses comitês e qual é a função de cada um deles e por que o nome das pedras naturais? Boa. Então eu vou contar essa história, mas eu preciso falar que além desses comitês, a gente tem 2 clubes, que é o Amazonita e o Ametista. E a história começa com a Amazonita toda. Então, como é que surgiu isso? O Soma foi criado, então, essa marca, assim, eu digo que é uma marca de apoio, né? Fazer um evento hoje, falar que é um evento do Mulheres do Imobiliário, quando a gente faz um evento mais de calendário, é um evento que teria muita barreira para conversar com o mercado como um todo. Então, a gente chama o evento de Soma,
até com o objetivo de somar mesmo, né? É uma união que a O gente nome quer. vem daí, né? Então, Soma hoje é o nosso evento de calendário. Ele começou em 2022. Esse ano, a gente fez uma edição no MASP. E essa edição se configura, então, como o nosso evento que vai se tornar agora bienal. E no calendário, a gente encaixa o Soma numa versão regionalizada. Que a gente teve esse ano em Curitiba. E o ano que vem, a gente deve ter ele em 4 momentos do ano para as nossas regionais espalhadas pelo país. Então, a ideia é fazer eventos que nós vamos levar evento para essas regionais para poder falar do mercado imobiliário, que é muito diferente. A gente está falando de Brasil, mas o mercado do Nordeste não é o mesmo do Sul. Sim. E a gente tem que entender as nossas regionalidades aí. O mercado também aqui do Rio é bem diferente de São Paulo, a gente tem que entender. O que a gente já aprendeu, né, que o nosso mercado ele é local. Ele é local. Né? O nosso país, na verdade, ele é um continente. Então, essas distâncias também fazem com que o comportamento dos mercados sejam muito regionalizados, né? Então... E acho que o grande erro, assim, que a gente aprendeu, né, dessas empresas que tiveram golpes grandes, né, de experiências, de não entender a regionalidade, né? Eu falo isso como uma paulista que sabe, que já vivenciou muito dentro de empresas que chegaram bancando ali, sou paulista, sei de tudo, mas a gente não sabe de nada. A gente tem que chegar e entender a cultura local, sabe? Por isso que nós temos as nossas lideranças nos estados que elas representam, nas regiões que elas representam, e elas são nossas porta-vozes. Aqui no Rio, quem fala, né, pelo Mulheres Imobiliárias são as nossas lideranças homologadas. Claro que eu tenho o maior prazer em vir para cá e estar aqui e participar do debate, mas formar essas lideranças é parte do que eu chamo dessa grande escola, né, que a gente tem dentro do Instituto, que é uma escola de formação de liderança. E aí esse é o ponto que eu queria te perguntar, né? Você hoje é uma inspiração para muitas mulheres, né? Você tem aí uma liderança, uma fala de empoderamento, uma fala visionária. Essa posição, né, de influenciar tantas mulheres, né, tantas pessoas aí nessa trajetória até agora, né, que com certeza tá só no início. Como é que isso reflete em você, né? Como é que isso pesa em você e como é que você equilibra, né, toda essa responsabilidade de estar falando, né, para pessoas que estão hoje precisando desse apoio, desse suporte e equilibrar isso com família, questões pessoais, tempo, né? Você está falando aí de comitês espalhados pelo Brasil, eventos, né? Aí vai representando mulheres num evento num estado, no outro estado, viajando o tempo todo, e esse equilíbrio e essa responsabilidade de estar falando por tantas mulheres. Todo grande conquista vem com grandes responsabilidades também, né? Então, essa responsabilidade hoje frente a essa comunidade, a gente está falando são 8 mil nomes ali que estão diariamente discutindo o mercado e usando da nossa plataforma como uma plataforma também de exposição. Eu aprendi ao longo desses 5 anos, Cláudio, que primeiro eu preciso aprender a criar sucessão. Então, o Instituto Mulheres Imobiliárias ele tem que ter continuidade independentemente de eu estar nesse lugar de presidente ou não. Porque senão não tenho nem férias. Não, e ele tem que ser algo perpétuo, né? E nenhum de nós é perpétuo. Eu não sei se perpétuo, porque uma coisa que eu disse no nosso primeiro encontro, e eu acho que vale até hoje, é que o ideal seria que não precisasse texto, Mulheres Imobiliárias. O ideal é que a pauta não precisasse ser uma pauta a ser discutida, concorda? Fosse natural. Que fosse natural. Sim. E que, né, a questão da mulher no mercado de trabalho, ou no mercado imobiliário, qualquer outro mercado, não fosse um assunto que precisasse colocar um holofote sobre ele. Não fosse uma temática específica, né? Exato. Mas como a gente ainda vai ter um tempinho para chegar lá, vamos falar que não sei se perpétuo, mas que ele precisa evoluir conforme a sociedade evolui. Isso é fato. Então, eu entendo que a gente já teve um processo de amadurecimento, de sair de um grupo, virar um instituto, e hoje a gente ser uma plataforma de centralidade de negócios, que é como a gente se consolida hoje, já é um processo de também amadurecimento e modernidade, né, do como a gente se apresenta. Sim. A formação de lideranças é uma missão que eu tenho, não só para dentro do instituto, mas para o mercado, porque não adianta baterem na minha porta e me ligarem, como muitas vezes eu já recebi ligação,
olha, no meu evento não tem mulher porque eu não achei mulher para falar. Pera. Nem procurou, então. O Amazonita Clube que eu te comentei, eu faço questão que no nosso site, se você acessar o nosso site, mulheresdoimobiliario.com.br, for lá, Clubes Amazonita, todas estão ali com o LinkedIn disponível para você clicar lá, mandar mensagem e contratar. Ou seja, não é mais desculpa você Tem organizar 60 mulheres, e ali assim, disponíveis por estado. Então, não é por falta de oportunidade, talvez é por falta de vontade, pode ser, tudo bem, mas não, as mulheres estão aí. Né? Não, e só te interrompendo, você falou há alguns anos atrás eu participei da organização de um evento, eu era vice-presidente do Secov São Paulo. E é interessante, né, como é a mudança, né, do comportamento das pessoas. A gente começou a divulgar o evento, começou a divulgar os palestrantes, e a gente começou a receber várias perguntas de quem seriam as mulheres para palestrar no evento. Só que ainda estava no início da divulgação dos palestrantes, assim, óbvio que a gente ia ter mais divulgação, mais palestrantes, mas você vê como foram as primeiras perguntas, foram nesse sentido. Então, acho que essa forma de você apresentar essas oportunidades e tal, acho que é um canal importante para os dois lados, né? Você abre, né, essa possibilidade das pessoas estarem falando, e você também abre a possibilidade das pessoas que estão em algum momento se mobilizando para fazer algum evento, qualquer que seja, de buscar referências, né? Porque ali no fundo são pessoas que estão preparadas e são qualificadas também para estarem falando. E importante também dar um disclaimer aqui, que o meu papel eu falo tanto, né, para o organizador, então para a entidade, para quem está organizando um evento. E eu fiz muito isso no começo. Né? Hoje eu nem faço mais, eu recebo isso de uma outra forma. As pessoas me mandam várias prints ou fotos de evento. Quando não tem mulher, elas me mandam. Elisa, lembrei de você. São os fiscais. São meus fiscais. No começo eu fiz isso muito ativamente. Hoje, né, as pessoas até fazem por mim. Mas isso mostra que eu consegui criar uma cultura de olhar que não existia antes. Então isso é muito positivo. E um outro também percurso importante de construção é falar para essas mulheres que recebem os convites, primeiro, se esforcem para estarem lá. Você falou, poxa, como é que eu estou nesses lugares? Porque muitas vezes eu sou a única mulher no line-up de um evento, e se eu não for, não vai ter ninguém. Então, é um esforço. É um esforço, e a gente precisa fazer um esforço. Então, dizem que a mulher não faz a hora bar do happy hour, porque alguém tem que ir para casa cuidar do jantar, cuidar da criança, dar conta da casa e tal. Mas a gente precisa ter um esforço de fazer esse lugar, de ocupar esses espaços. Ocupar esses espaços, para nós, não é automático. É muito mais difícil. Sim. Eu tô aqui hoje, meu pai tem que dormir na minha casa com meus filhos, amanhã eu vou chegar, vou ter que ir para um evento receber uma homenagem, eu tenho que colocar mais gente para também. Então, assim, eu tenho, né, uma estrutura que, muitas vezes, se é um homem que vai viajar, ele não precisa pensar tanta coisa assim. No meu caso, eu preciso, né? Claro que hoje o meu marido me ajuda muito, mas coincidiu as agendas dele estar em João Pessoa, eu tô aqui, ficou mais difícil. Mas é muito mais assim, diferente uma dinâmica quando a mulher se propõe a ocupar os espaços. Então, a mulher que recebe um convite, por favor, se você não puder ir, indique outra mulher no seu lugar. Porque assim a gente vai mantendo também esses espaços que estão conquistados com tanta luta. Aí o espaço, aí eu vou usar a palavra... Não vou. Agora que eu já falei mais de meia hora, eu posso usar a palavra luta, que vocês acham que no começo já ia me achar muito ativista. Mas é a luta no sentido do trabalho que a gente faz para ocupar esses espaços mesmo. Porque ele é mais difícil, ele não é tão natural para nós. Não tenho dúvida. Bom, infelizmente, né, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo, um bate-papo riquíssimo, mas eu não queria terminar antes de você falar para as pessoas aqui que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, qual o caminho que elas devem, então, buscar para poder fazer parte do Instituto Mulheres do Imobiliário, dos comitês, né, de toda essa mobilização, né, de todas essas ações que vocês têm aí voltada para as mulheres. Como é que a pessoa entra em contato com vocês? Como é que a pessoa, né, poxa, me encontrei aqui nessa conversa, quero voltar para o mercado, ou quero me qualificar para estar nesse mercado, que é um mercado que a gente sabe que é um mercado bastante atrativo financeiramente falando, e profissionalmente também traz muita oportunidade de você crescer, se desenvolver. Como essa pessoa entra
nesse projeto do Instituto Mulheres do Imobiliário? Para fazer parte do Mulheres do Imobiliário, você pode acessar o nosso site, mulheresdoimobiliario.com.br, ou nossa rede social, o Instagram, @mulheresdoimobiliário, e clicar lá em Faça Parte. Você já vai ter forma de fazer parte da comunidade. Empresas, empresários, marcas, qualquer outra interação que você quer ter conosco, a gente tem diversas formas de serviços, apoios, patrocínios, etc. Eu quero deixar uma mensagem importante para o público, né, que é do Sinduscast, que é do próprio Sinduscom Rio, que é algo que eu vivenciei na minha vida executiva e de desenvolvimento imobiliário. A força motriz do mercado imobiliário, ela é feminina. A gente olhar para qualquer departamento de incorporação, marketing jurídico, muito do financeiro hoje em dia também. Então, vários... Construção também. Então, muitas vários departamentos. Hoje em dia, engenheira de obra, antigamente não existia, hoje em dia é muito mais comum. Então, assim, a presença feminina, ela é uma realidade do nosso mercado. Como nós vamos endereçar isso para criar novas lideranças, incentivar novas lideranças e não deixar que as mulheres desistam no meio do caminho? Acho que essa é a grande questão que eu coloco aqui na mesa, porque é mais difícil, é mais desafiador. A gente enfrenta mais questões pessoais, né, de decisões envolvendo maternidade, envolvendo vida pessoal. Então, a gente precisa criar um ambiente que ele seja acolhedor, seja empático e que a gente promova também esse bem maior do mercado, pensando em trazer uma lucratividade sem deixar pessoas pelo caminho. Bom, Elisa, só tenho a agradecer a tua participação espetacular. Acho que a gente teve aí um bate-papo super rico. Conta sempre com a parceria do Sinduscom Rio, seja com esse canal, seja com outras oportunidades que a gente possa ter e possa ajudar. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por mais essa audiência no nosso episódio do Sinduscast Rio. Lembrando que a gente está nas plataformas, nas nossas redes sociais, YouTube, Deezer, Spotify, e dê lá um ok, né? Fala que você gostou, dá um like e continue nos assistindo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal e continue. Curte, comenta, compartilha. Curte, comente, compartilhe. Aí. E faz aí o teu comentário e continue nos acompanhando nos próximos episódios. Até lá.